Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir um trecho na mensagem O Desvelar de Deus. Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, Jesus era esse Deus velado. And when he died at Calvary, God sent fire and lightning and ripped that veil from top to the bottom, that the whole mercy seat was in plain view, but they were too blind to see it. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpago e rasgou aquele véu de alto a baixo para que o propiciatório inteiro estivesse bem à vista. Mas eles estavam cegos demais para verem isso. As Moses said here, Paul said reading of Moses, when Moses is read, yet that veil is still on their heart. Conforme Moisés disse aqui, aliás, Paulo disse, lendo de Moisés, quando é lido Moisés, todavia, aquele véu ainda está posto sobre o coração dele. Oh, brother, sister, that's what the Jews did when the veil was rent and brought God into plain view, hanging on the cross. Oh, irmão, irmã, foi isto que os judeus fizeram quando o véu se rasgou e trouxe Deus bem à vista, pendurado na cruz. He was in plain view, but they couldn't see it. Ele estava bem à vista, mas eles não podiam ver isso. Could it be possible that the Gentiles would get the same thing? Oh, God. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Oh, Deus! When they've had the church ages of the Son of God. Quando eles têm tido as eras da igreja do Filho de Deus. But when now the veil of this denominations thing, this veil of tradition that we've got since Pentecost, when the church tradition has been rent, the things that the people said, days of miracles is past and these things. Mas agora, quando o véu destas denominações e coisas assim, esse véu de tradições que nós temos desde o Pentecostes, quando as tradições da igreja se têm rasgado, as coisas que as pessoas disseram, dias de milagres já passaram, e essas coisas. And God has took the veil off of it and brought it in plain view, and they're ready to crucify it again just exactly like that. E Deus tem tirado o véu disso e trazido isso bem à vista, e eles estão prontos para crucificarem isso de novo, bem exatamente igual. The unveiled God, plain view. They should have seen him standing there. O Deus desvelado, bem à vista, eles deveriam tê-lo visto ali de pé. Yet he was too common. He was an ordinary man. They couldn't see it. Todavia, ele era comum demais. Ele era um homem simples. Eles não podiam ver isso. See, there stood a man. Well, they said, this guy, what school did he come from? Veja, ali se achava um homem. Bem, diziam eles, esse sujeito de que escola veio ele? But remember, when that spear struck his body, the spirit left him, the temple of sacrifice blocks turned over, and the lightning went down to the temple and rent the veil. Mas lembre-se, quando aquela lança atingiu seu corpo, aquele espírito o deixou, o templo, os blocos para sacrifícios viraram, e o relâmpago correu por através do templo e rasgou o véu. What was it? There was our God halo on Calvary. And they were too blind to see it. Que foi isso? Ali estava o Deus deles, pendurado no Calvário, e eles estavam cegos demais para ver isso. Brought him in open view. And still they don't see it. They're blind. Ele trazido em plena vista, e ainda não veem isso. Eles estão cegados. God veiled in a human being. Deus velado em um ser humano. You remember he returned then to Paul after that, and Peter in the prison as a pillar of fire. Remember that? Vocês lembram? Ele retornou então para Paulo depois disso, e para Pedro na prisão, como a coluna de fogo. Lembram-se disso? But in the last days, he's supposed to return again. But a pillar of fire is supposed to come back again to manifest the Son of Man. To show the Word, the light. Mas nos últimos dias, ele deve retornar novamente. Mas uma coluna de fogo deve voltar de novo para manifestar o Filho do Homem. Veja, para mostrar a palavra, a luz. The traditions will be wiped away. There's nothing going to bother it.
It's going to be done anyhow. As tradições que têm existido serão eliminadas. Não há nada que vai incomodar isso. Vai ser feito de qualquer modo. God just tear them denominations and traditions down. Deus simplesmente derrubará essas denominações e tradições. What kind of spirit will He do it like He did in the first place? Com que classe de espírito Ele dará um jeito nisso? Como Ele fez no início. Look what He done in the days of Elijah, in the days of John. Veja o que Ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Don't you think to say within yourself, you have Abraham to the Father, because God's able these stones to rise children of Abraham. Não pensais em dizer em vós mesmos que tendes por pai a Abraão, porque até dessas pedras pode Deus levantar filhos a Abraão. Está vendo? You think because I belong to this and I belong to that. Não vá pensar, porque eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo. Está vendo? God tearing off the veil, see, to show who He is. Deus rasgando o véu, veja, para mostrar quem Ele é. Veja, Watch the veil when it rents here now. observe o véu quando rasga aqui agora. We find out. Now, one time if a man walked through that veil, it was sudden death. Now it's death not to go through it. Nós descobrimos agora. E uma vez, se um homem atravessasse esse véu, era morte instantânea. Agora é morte não atravessá-lo. Amen. Amém. If you can't break that veil of tradition, break through that wall of denomination to see God in His power, it's death. Se você não consegue romper esse véu de tradição, transpor essa muralha de denominação para ver a Deus em seu poder, é morte. Where it was death to go in, now it's death to stay out. Onde uma vez era morte entrar, agora é morte ficar fora. The whole mercy seat sitting in plain view. Anybody can see it. The veil's rent. O propiciatório inteiro está pondo-se bem à vista. Qualquer pessoa pode ver isso. O véu está rasgado. Glory to God. Glória a Deus. The whole mercy seat comes into plain view. O propiciatório inteiro aparece bem à vista. How God could have mercy on foul sinners as us, when He hid Himself, was a mystery, and now it's in plain view, or in full view, revealed by His Word. Como Deus podia ter misericórdia de pecadores corrompidos como nós? Quando Ele se escondeu, era um mistério. E agora isso está bem à vista, ou em plena vista, revelado por meio de Sua palavra. It's always the Word constantly that is God. It's the Word that opens it up. É sempre a palavra, constantemente, que é Deus. É a palavra que abre. If those people to know the Word of God that day when Jesus died, they would have seen the mercy seat. They would have seen who He was. Se aquelas pessoas tivessem conhecido a palavra de Deus aquele dia, quando Jesus morreu, elas teriam visto o propiciatório. Elas teriam visto quem Ele era. Who was that then? Why did the veil rent? Quem era aquele então? Por que o véu se rasgou? Remember, it's death to go into, nobody could see it. Lembre-se, era a morte adentrá-lo. Ninguém podia vê-lo. Moses saw it in a farm. It was a man's back. Moisés o viu em uma forma. Ele era um remoinho. Era as costas de um homem. Well, here it is, a bleeding back. The same man. Bem, eis aqui ele, uma costa sangrenta, aquele mesmo homem. What was it? Que foi isso? God wanted to show him the mercy seat. God wanted to show him who He was. Deus queria mostrar para eles o propiciatório. Deus queria mostrar para eles quem Ele era. So the veil in the temple from the hand of God above was rent from top to the bottom and showed God in plain view. It was Jesus Christ hanging on the cross, the mercy seat. Então o véu no templo, da mão de Deus, nas alturas, rasgou-se do alto a baixo e mostrou Deus bem à vista. Era Jesus Cristo pendurado na cruz, o propiciatório. And what was it? The people were too blind to see. E o que houve? As pessoas estavam cegas demais para verem isso. Now it's repeated again. The traditions. Agora isso tem se repetido novamente. Suas tradições. How then on the day of Pentecost the Word came and was in the form of Son of God. Como então no dia de Pentecostes a palavra veio e estava em uma forma de Filho de Deus? And they began to organize it at Nicaea, Rome, and the first thing it went to Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals, and so forth. It's organized traditions. A man don't know where he stands.
E eles começaram a organizar isso em Nicéia, Roma, e a primeira coisa eles passaram para as metodistas, batistas, presbiterianas, pentecostais e assim por diante. É tradição organizada até que o homem não saiba onde ele se encontra. Glory to God, He promised in the last days what He would do. Mas glória a Deus, Ele prometeu nos últimos dias aquilo que Ele faria. He would show His word in plain view, open before us to Him. Open it up. Ele mostraria sua palavra bem à vista, abriria diante de nós novamente. Veja, abri-la-ia. If they'd only known the word, they'd have known who Jesus was. Se eles tivessem então somente conhecido a palavra, eles teriam sabido quem era Jesus. If a man only knew the word of God, he'd know the hour we're living and what's going on. Se um homem então somente conhecesse a palavra de Deus, ele saberia a hora em que estamos vivendo e o que está acontecendo. They just refuse to listen to that word. Eles simplesmente se recusam a ouvir essa palavra. Their traditions. Suas tradições. What caused those Jews to see that? O que fez com que aqueles judeus vissem isso? What looked like they could have actually seen because the thing was torn open. It was torn open for a purpose. O quê? Parecia que eles poderiam ter, na verdade, visto, porque a coisa se rasgou abertamente. Foi rasgada abertamente com um propósito. What's this revival on for now? Para que está ocorrendo esse revivamento agora? How could it prosper? How could it be blessed? Como poderia prosperar? Como poderia ser abençoado? I don't care how many impersonations it's got or anything else. That old, when Moses went out there, the mixed multitude went with him. Não me importa quantas personificações tenha, ou algo mais. Isso não... Quando Moisés saiu, houve uma multidão mista que foi com ele. But what's it done for? Mas para que foi feito isso? It's Jehovah Himself taking the veil off of God to show the difference between right and wrong. É o próprio Jeová tirando o véu de Deus para mostrar a diferença entre o certo e o errado. Which is Methodist, Baptist, Presbyterian, who's right? God's word is right. Qual está? Metodista, batista, presbiteriano ou quem está certo? A palavra de Deus está certa. Let every man's word be a lie and mine the truth. Seja a palavra do homem mentira e a minha verdade. God needs no interpreter, He does His own interpretation. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele faz a sua própria interpretação. He manifests it and gives the interpretation. Ele a manifesta, isso dá a interpretação. God unveiling Himself. Oh my. Deus se desvelando. Oh, que coisa! Right in the midst of it. We see His great hand telling these things. Then He said, bem no meio de nós vemos a sua grande mão dizendo essas coisas, fazendo essas coisas. got something on that tonight. See? Of how to watch the hand of God, what it does. How it unfolds itself. See? Tenho algo sobre isso hoje à noite. Veja, de como observar a mão de Deus, o que ela faz, como ela se abre. Está vendo? And people say, oh, that's nonsense. That's fanaticism. There's nothing to that. That's nonsense. E as pessoas dizem, isso é bobagem, aí é fanatismo, não tem nada nisso, isso é bobagem. That's Beelzebub, that's the devil, that's fortune telling. That's this, see, the same thing you said about him. Isso é Beelzebu, isso é um diabo, isso é adivinhação, isso é isso. Veja, a mesma coisa que eles disseram acerca dele. Oh, church, and if this tape goes out, can't you see ministers of the gospel where you're living? Can't you see the hour that we're in? Igreja, se essa fita for para fora, não podem ver ministros do Evangelho onde vocês estão vivendo? Não podem ver a hora em que estamos? God showing Himself, setting aside. Deus mostrando-se, pondo de lado. Look, He took that temple veil and tore it to pieces, that they might see God in plain view. And there was too blind to see it. Olhe, ele tomou aquele véu do templo e o rasgou em pedaços, para que eles pudessem ver Deus bem à vista. E eles estavam cegos demais para verem isso. And He's done the same thing today. E ele tem feito a mesma coisa hoje. Putting His word right out in front, what He promised. Every promise in the word laying right before us, in plain view. Colocando a sua palavra diretamente na frente, o que ele prometeu. Cada promessa na palavra pondo-se bem diante de nós, bem à vista. You know what the Gentile church does? The same thing the Jewish church did. Too blind to see it. That's all. Sabe o que a igreja gentílica faz? A mesma coisa que a igreja judaica fez.
cegos demais para ver isso. Isso é tudo. It'll be on their hearts just as it was in that day. Isso estará nos corações deles, exatamente como estava naquele dia. Notice, this, to stay away from it now. You must go into it through this veil or you won't. Note, morte, ficar longe disso agora. Você tem de entrar nisso através deste véu ou não entrará. How God could have mercy on them, but remember what it was. That God is manifesting what was behind that veil. Como Deus podia ter misericórdia deles, mas lembre-se do que foi. Este Deus está manifestando aquilo que estava atrás daquele véu. Watch what was behind the veil. The Word. Observe o que estava atrás do véu. A palavra. What did it veil? The Word. O que ele velou? A palavra. What was it? It's in the ark. Que foi isso? Ela estava na arca. It was the Word that veil hid. Era a palavra que aquele véu escondia. Vê? Amém. Uma boa noite a todos, no precioso nome de Jesus Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração. Nosso bendito Pai Celestial, nós reconhecemos quão grande privilégio, ó Pai, é estar na Tua casa e poder ouvir a voz do Senhor, ó Pai, falando diretamente conosco, ó Pai. Nós agradecemos por mais uma vez, ó Pai, chegarmos até a Tua casa. Agradecemos por mais um dia de vida que nos concedeste e por mais uma oportunidade de ter comunhão com o Senhor. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, Senhor, que seja feita tudo conforme a Tua perfeita vontade. Se há alguém necessitado, Senhor, que saia daqui com a resposta, com a cura, ó Pai, com a libertação. Nós rogamos as bênçãos do céu sobre cada um de nós, ó Deus, pois te pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. 183, nosso primeiro hino. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. 194. Madeiro lavrado. Cortaram madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graças, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, perante Pilatos Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim
justo Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Amém. Adoremos ao Senhor com as nossas ofertas. Nosso próximo hino, Achei a Fonte Carmesim. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim. Sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Assim, pois fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Amém. Nosso próximo hino, 225, conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti
Senhor que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão e glória, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Com as nossas cabeças curvadas, vamos receber o pastor Luiz Carlos Teixeira. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós acabamos de cantar para que o Senhor venha renovar em nós a alegria, a paz, o gozo, o regozijo em servir ao Senhor no mundo tão mau. Renova, Senhor, nossas forças, nossa fé, aumenta a nossa fé. Abra, Senhor Deus, mais e mais os nossos olhos espirituais. Nós viemos no lugar certo. Nós temos o conteúdo certo para isto, que é a mensagem do sétimo anjo. Ó Deus, abençoe a todos nesta noite, as transmissões. Pedimos tudo com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora colocar de pé para lermos a Bíblia. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado
com o Espírito Santo da promessa. Foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Pode assentar. Vamos meditar um pouco na mensagem Apocalipse 5, primeira parte, parágrafo 100. O profeta diz: qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Agora, descobrimos então que um selo significa é uma coisa terminada com Deus. Vejam, isso quer dizer, já está estabelecido. Não tem como mudar mais, né? Amém? É bom isso, né? Cada crente foi selado com esta promessa, desde o começo, desde antes da fundação do mundo, fomos predestinados à adoção de filhos. Antes que o mundo começasse, nós fomos elegidos nele. Amém? Mas, por esta presciência, por esta predestinação, viemos viver nesse século. Neste século. Né? 20, 21. Acho que não tem mais ninguém no 19, não, né? No 19, acho que todos foram embora, mais de 100 anos. E Deus sabia disso. Se ele não soubesse, então não é Deus. Deus conhece o futuro desde o passado. E em todas essas eras ele teve filhos. Filhos. Então, para Deus ter filho, filho tem que nascer, né? Nós não somos que nem anjo, criados que nem anjo. Somos gerados. Os anjos foram criados. Eles foram criados, sem pai e sem mãe. São criações de Deus. Por isso que, quando chegarmos lá, cantando o hino de redenção, redenção é aquele que caiu e se levantou, foi redimido por alguém. E nós chegamos lá cantando o hino da redenção. Fomos lavados, fomos redimidos, fomos salvos. Eles vão dizer: o que é isso? O que é isso, ser redimido? Né? Então, isto é para filhos e não para anjos. Quando Adão caiu, Deus saiu procurando. Adão, filho. Mas quando Lúcifer foi jogado por terra com todos os seus anjos, ninguém foi atrás deles. Amém? Amém. Deus corrige, açoita todos quanto tem por filho. Ele cuida dos seus. Então, naturalmente, você é gerado pelo seu pai, pela sua mãe. Mas para ser filho de Deus, você tem que ser gerado por Deus. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Amém? Oh, que esperança! Nos faz descansar firmes e seguros, uma âncora para a alma que não é movida de cá para lá, mas ancorada em Cristo, uma esperança que está segura. Todos, veja bem, Jesus disse, todos aqueles
que o Pai tem me dado. Ele disse: virá a mim. Amém? Todos aqueles, não são todos, aqueles que faz parte de um todo. Você entendeu isso? Eles vão vir a mim. Por quê? Porque eles ouvem a minha voz e me seguem. Amém? Jesus disse: eis que estarei convosco e até mesmo em vós até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Jesus disse para os seus discípulos: vou e volto. Então Jesus está na terra, na forma de Espírito Santo. Mas um dia ele volta corporalmente. Amém? Então veja isto. Então nós temos que estar seguindo a Jesus da forma diferente. Israel seguiu o Senhor Jeová de formas diferentes. De dia era nuvem, de noite era coluna de fogo, mas era Jeová, era o Senhor. Amém? Oh, que esperança! Isso nos faz descansar, nos ancora, nos predestinou desde antes da fundação do mundo para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Todos que o Pai tem me dado, virá a mim. Todos que vierem a mim, jamais o lançarei fora. As minhas ovelhas estão em minhas mãos e ninguém poderá arrebatar dela. Esse é o plano de Deus. Se não fosse assim, isso quer dizer um plano incondicional. Porque o primeiro plano de Deus para com o homem foi condicional. Foi para Adão e Eva. Condicional. Vocês façam isso, não façam isso. Façam isso, não façam isso. O dia que vocês fizerem isso, vocês recebem isso. Eles não deram conta. Então, depois Deus chamou Abraão, nosso pai na fé, incondicionalmente. Amém? Quando chamou Abraão, com 75 anos de idade, o profeta diz que Abraão falou: mas eu não dou conta, eu não consigo. Ele dramatizando a chamada: eu não consigo, não dou conta. O Senhor falou: não te perguntei, eu te chamei. Amém? Então, quando Ele te chama, Ele te justifica, diz a palavra. Ele te santifica, Ele te glorifica. Ele dá tudo o que você precisa. Porque Adão tinha em si tudo o que ele precisava, porque Deus não faz nada imperfeito. Deus fez um homem perfeito, tinha tudo nele. Ele perdeu. Aí veio o segundo Adão, Jesus Cristo. Reaveu tudo. Amém? E tudo que era ele derramou na igreja. Você crê assim? Nos predestinou desde antes da fundação do mundo para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Oh, quão maravilhoso! Eu amo esta obra consumada com Deus. Então o eleito vai chegar. Como eu digo, pelo amor ou pela dor, mas que vai chegar, vai. Deus não perde ninguém. Sabe por que não perde? Você já veio marcado. Amém? Veja bem. Ele vai sim tirar de nós tudo que está atrapalhando você de servir a Deus. Por isso que ele diz: quem não deixa pai, mãe, família, no caso do mancebo de qualidade, dinheiro, riqueza, por amor de mim, não pode me seguir. E a palavra dele não muda. Deus não tem dois conceitos. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Passa os céus e a terra, porém as suas palavras não passam.
Então, somos julgados por essa palavra. Agora, deixe-me citar outra escritura para você. Todos que ele predestinou tem chamado. Todos que ele chamou, ele justificou. Isso chama-se obra completa. Quando ele tirou Israel do Egito e levou para a Palestina, obra completa. Não faltava nada. A roupa não estragou, a sandália dos pés não estragaram. Quando precisou de comida, vieram as codornizes, vieram o maná que caiu do céu. Eles tiveram sede, uma rocha, a coisa mais seca do deserto foi fendida e aí a água veio. Não lhe faltou nada. A cura. Quantos bebês nasceram naquela caminhada? Mas diz o profeta, lá tinha o doutor Moisés, especialista em todas as coisas. Não o Moisés, mas o Deus que estava no Moisés. E esse Deus que estava no Moisés, ele é um Deus vivo até hoje. Você crê nisso? Só que lá tinha uma condição. Moisés era a boca de Deus. Moisés era o profeta da hora. Paulo era o profeta da hora. Deus sempre tem um profeta da hora, um mensageiro da hora, e deixa a sua mensagem. Todos que chamou, justificou, todos que ele justificou, ele glorificou. Todo o caminho, desde o princípio, Deus, em sua grande infinitamente, viu de antemão sua igreja e a predestinou à adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para lhe dar vida eterna no fim da era. Que coisa bonita. Irmão Nevo, se refere ao pastor do lado dele. Irmão Nevo, isso me faz sentir muito melhor. Não faz você também? Assim sendo, só adoção pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, notem enquanto continuamos. Ora, sabemos que somos predestinados como cordeiro. Aí vocês vão lembrar da escola dominical passada e nós vamos falar um pouquinho disso amanhã ainda. Como cordeiro, porque não tem mudança na espécie. Cada semente produz segundo a sua espécie. Então não tem cordeiro transformando em porco, nem porco transformando em cordeiro. Isso não é novo nascimento. Não é isto. É mudança sim de uma natureza, mas não de uma espécie. Somos cordeiros do seu pasto, do seu aprisco, desde antes da fundação do mundo. Ovelhas perdidas. Eu dei esse exemplo esses dias atrás, né? Então, eu tenho um relógio no pulso. Muitas pessoas aqui não têm relógio no pulso, né? Você não tem relógio no pulso. A irmã tem relógio no pulso. O irmão não tem relógio no pulso. Se você não tem relógio, como é que você vai perder um relógio? Como é que pode ter filhos perdidos de Deus se Deus não tinha filhos? Se estávamos perdidos porque nós pertencíamos a alguém, então ele nos encontrou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e não seguirão a outros. E como que eu confiro, e como que eu sei que é a voz do Senhor? Eles examinarem as Escrituras. Ora, sabemos, somos predestinados com o Cordeiro. O Espírito Santo é nosso selo. O penhor significa, sabe o quê? O penhor. O que é um penhor? Há mais por vir. Somente temos o penhor disso agora. O penhor é só a entrada do pagamento. Oh, quão belo! Se a entrada do pagamento que o reserva e assegura e o ancora para que ninguém mais possa tocar aquilo é o penhor de nossa adoção. Amém. O Espírito Santo que nós temos
em uma pequena porção, que é um selo. É só um compromisso que Deus tem conosco. É só um sinal. Você compra uma casa e um carro e dá um sinal para segurar o negócio. Isso que temos hoje é só um sinal. E com isto, estamos vencendo o mundo, estamos vencendo o diabo. Amém? Por isso que nós não temos que ter medo de nada. Porque tudo já foi conquistado por nós. Até a morte. A morte para nós é só uma passagem de um lado para o outro. O Espírito Santo é agora o penhor de Deus em nossos corações. Entre parênteses, é o selo. A adoção de filhos, esperando-nos no fim do caminho. Esperando-nos no fim do caminho. Filhos e filhas de Deus. Amém? Mas amanhã talvez a gente chega num ponto que o profeta diz: ninguém nasce um homem, você nasce bebê. Entendeu? Então a adoção não é um ser, a adoção é um processo. Entendeu? É um processo. Se você não está no processo de adoção, você nem nasceu de novo ainda. Você nem tem vida, nem tem o Espírito Santo. Voltemos agora, diz o profeta. Voltemos agora a Romanos 8:22, eu penso que isto é bonito. Agora, estudando ontem, eu anotei poucas escrituras aqui, as quais eu gostaria de fazer referência. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Medite nisso, meu irmão, minha irmã, a situação do cristão. Gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. A redenção do nosso corpo é a adoção plena. O ver você, toda a criação está gemendo, disse Paulo, todas as coisas estão gemendo. Veja as árvores como elas lutam, vejam as flores como elas lutam pela vida. Quando Paulo escreveu isso, que as árvores lutam, as flores lutam, não tinha tanta poluição como tem hoje, né? Tanta praga que tem hoje. Simplesmente para depois a geada venha e as derrube. Veja as árvores como elas lutam para sustentar seus galhos, que cantam glória a Deus. Vem a coisa toda, toda a natureza, todos os animais, todas as aves, como voam do inimigo, rapidamente se livram, toda coisa gemendo. E nós gememos, disse Paulo. Gememos também com eles, porque estamos esperando pela redenção de nosso corpo. A nossa alma foi redimida no Calvário, não se esqueça disso. E o nosso corpo, ele é redimido. Isso quer dizer, mudado antes do arrebatamento. Mas este poder já está tudo em nós. Partindo do princípio que todos nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo. Então tudo isso já está em você. Amém? Voltando aqui ao parágrafo 100. Eu amo esta obra consumada de Deus. Você entendeu isso? Entendeu isso, irmão? Aceita isso. Aceita isso no seu coração. Porém agora, eles têm estado todos esses anos até agora, temos o penhor da nossa herança. Que temos? Temos a evidência de que Deus vive. Você crê nisso? Temos a evidência de que Deus está conosco. Você crê nisso? Temos a evidência de que Deus não nos tem desamparado e que somos seus e Ele é nosso. Você crê nisso? Porque nós, em nossos corpos, nós agora, tabernáculo do Espírito Santo de Deus que clama, Abba, Pai. E não há nada que possa tirar isso.
Estamos ancorados em Cristo. Você crê assim? Agora, as árvores não o têm. A natureza não o tem. Porém, ainda estamos gemendo com eles, porque ainda não temos recebido a plenitude da nossa adoção. Agora, adoção é confiança do pai no filho, do qual o irmão Branham chegou sem essa adoção plena, com a transformação dos corpos. Ele chegou a essa adoção, essa confiança do pai, o pai deu o cheque na mão dele, no corpo igual ao meu, igual ao seu. Você está entendendo isso? Amém. Nós temos que olhar na mensagem, nós temos que ficar com aquilo que está na mensagem, e nós temos que ver o que a mensagem faz nas pessoas, e o que a mensagem fez na pessoa do mensageiro. Porque ele foi o primeiro que chegou a essa adoção, como um exemplo para nós. Amém? Porém, temos o penhor disso, que fomos tomados das coisas do mundo, ressurreição espiritual, alarido. E agora chegamos a ser filhos e filhas de Deus. Que classe de gente devemos ser? Pergunta o profeta. Irmãos, irmãs, vocês pela internet, que classe de gente devemos ser? E é uma pergunta. Quando pensamos nisso, pense nisto. Agora temos o penhor. Nosso espírito está gemendo pela adoção plena. Mas já temos o penhor. Já temos o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você já nasceu de novo. Mas estamos gemendo pela adoção plena, que é a transformação da nossa matéria. Mas o poder para isso já está em nós. E se você vai para a sepultura com esse poder, você ressuscita na primeira ressurreição. E se você estiver vivo na primeira ressurreição, o seu corpo é transformado. E todos os corpos que forem transformados já têm poder para serem transladados, para encontrar com o Senhor nos ares. É a lei de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. E Deus para si o tomou. O profeta diz: Enoque foi andando e subiu ao céu. Mas como é que pode isso? Como é que pode isso? Deus tirou debaixo dos pés de Enoque a força da gravidade. E ele subiu. O que nos segura na terra é a força da gravidade. E quem é que fez a lei da gravidade? Foi o legislador. E o legislador está acima da lei. Ele muda a lei. Não foi assim? Ele é o legislador. Ele é soberano. E ele pode mudar e quebrar a própria lei que ele fez, se ele quiser. Amém? Assim é que é. Agora vejam isto. O penhor, enquanto recebemos o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa completa adoção. Já é. Ou completa salvação. Não existe meia salvação. Não existe meio filho de Deus. O profeta diz: não existe meio cristão. As pessoas se fazem meias cristãs, mas Deus só faz cristão completo. Oh, quão belo! Eu amo isto, correto? Estamos esperando a plenitude da adoção. Aí o profeta faz uma pergunta: quando sucederá isso? A plenitude da adoção. Quando sucederá isso? A transformação do corpo. Na primeira ressurreição. Enquanto isso, estamos gemendo. Estamos gemendo. Isso é quando nossos corpos serão mudados dessas criaturas vis que somos. E teremos um corpo como o seu próprio glorioso corpo. Porque o veremos como ele é, e seremos como ele. Quando ele aparecer, seremos a sua semelhança.
teremos um corpo como o seu. Um corpo glorioso, glorificado. Todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa pequena neblina, desaparecerão para nunca mais serem. Isso pode ser amanhã. Isso pode ser essa noite. Coletivamente falando, individualmente pode ser para cada um de nós também. Posso estar falando para alguém que o tempo dele acaba essa noite, ou dela o tempo acaba essa noite. Jó disse que todos nós temos um tempo, nós temos meses, nós temos dias, e nós não passaremos disso. O tempo acaba e o Senhor fala: vem para casa. Amém? Mas um dia, coletivamente, os que dormiram em Cristo virão em corpos incorruptíveis. Nós o veremos. Nós o veremos. Isso nos dará fé transformadora. E onde é que está essa fé transformadora? Já está em você que nasceu de novo e tem o Espírito Santo. Você está entendendo isso? Amém? Porque o plano de Deus é completo. A salvação é completa. É completo, o plano de Deus é completo. Então veja isto. Teremos um corpo como o seu. Tudo vai se desvanecer. E esses tabernáculos terrenos, agora o linguajar de Paulo. Tabernáculo, corpo, casa, morada. E esses tabernáculos terrenos nos quais agora gememos, agora. O profeta se incluiu nisso. Estamos esperando por esse penhor, enquanto não chegar essa ressurreição. Entendeu? Você vai ter que lutar com esse cão negro até o final. Até o final. Até a beira do Jordão da morte. Eu falei esses dias, né? A arma para matar o cão negro vem dentro da carruagem. A hora que a carruagem encostar, a doce carruagem encostar e pumba! Aí o cão negro cai, só atravessa o cão branco, né? Amém? Mas aí é que está o fortalecimento do homem de dentro. Porém, agora nesse tabernáculo de barro, temos algo que nos diz que temos levantado até tal ponto. Amém? Que é o penhor? É a pequena entrada de pagamento que o reserva, irmão Dausch. Ele fala com uma pessoa. É o penhor. É a pequena entrada de pagamento que reserva. Agora, uma vez quando amamos as coisas do mundo, quando pecávamos e andávamos fazendo, amamos as coisas do mundo, quando pecávamos e andávamos fazendo as coisas do mundo, e não tínhamos cuidado para com Deus, estávamos distanciados dele. Sem Deus, sem Cristo, no mundo. Agora Deus enviou o seu Santo Espírito, por meio dele somos levantados. Presta atenção. Somos levantados. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você está assentado agora em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas não o de fora, o de dentro, diz Paulo. Veja, somos levantados das coisas do mundo. Agora temos o penhor que sabemos que temos passado da morte à vida. Amém, amém. Aqui, enquanto eu estava procurando mostrar isso aqui está onde o pecador comum corre. Aqui embaixo, no fundo, rasteiro corre o pecador. Agora o cristão sobe um pouco mais alto que isso. Você viu onde coloca o novo nascimento? Tira você das coisas rasteiras, coloca você mais alto. O profeta disse: o novo nascimento é uma ressurreição espiritual. Isso é feito pelo alarido. Então você já está arrebatado. Então mesmo o Senhor descerá do céu com um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido te traz uma ressurreição espiritual. Te eleva. Amém?
Você não está lá ainda, mas você não está aqui mais. Você subiu. É isso que o profeta está falando. Aceite isto. Veja. Agora o cristão sobe um pouco mais alto a isto. Ele se levanta por cima dessas coisas. Esse é o penhor de sua salvação. É o penhor de sua salvação. Agora, que vocês podem saber quando que as visões fazem a você? Assim sendo, ajudem-me. Deus sendo meu juiz. Eu nunca tenho tentado ter outras. Se ocorrer quando para mim mesmo, veja, porque eu vejo o que isso faz. As pessoas não estão prontas para tal ministério. Assim sendo, você tem que deixar isto ir. Veja você, continuar aqui atrás. Se eu alguma vez vir ao campo de novo, serei um evangelista. Mas olha aqui, sobre isto aqui, voltando aqui dentro. Você sabe, você sobe. Desculpa, eu li errado. Você sobe a este celestial aqui em cima. Amém? Um pouquinho atrás ele fez um comentáriozinho rápido do seu ministério. Você vive em cima, ao redor, nessas dimensões aqui. Você vai mais além do que qualquer coisa que o homem possa pensar. Mais além do que qualquer dessas coisas. Isso faz você para cima, para aqueles espaços ali, como João que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. João foi levado para ver aquelas coisas. E aquelas coisas para você ver também, você tem que ser elevado. Se você viu, é porque você está elevado. Amém? Mas o esquilo continua fazendo barulho. Como o quadro da grande águia. A águia, comparada com os profetas, com o cristão, ela voa no azul do céu, mas por causa de uma tempestade ela teve que abaixar, sentar num toco. E lá o esquilinho ficou gritando com ela, discutindo com ela, falando com ela, gritando com ela, chiurrando para ela. Era tão fácil destruir o esquilo. Às vezes nós queremos parar com o barulho. Às vezes nós queremos parar com a difamação. Às vezes nós queremos parar com as perseguições, com os falatórios. Veja bem, não se preocupe com isso. É a natureza do esquilo fazer aquilo. Quem está da parte de baixo, entendeu? É calúnia, é mexerico, fala sem pensar, toca na vida dos outros, é porque está embaixo. Mas quando você está em cima, é diferente. O esquilo tinha que fazer aquele barulho mesmo. Mas quando passou a tempestade, a águia levantou o voo e foi embora. E o esquilo continuou gritando. O esquilo ficou fazendo aquilo que ele sabe fazer. O diabo está fazendo aquilo que ele sabe fazer. E o cristão que tem Cristo está fazendo aquilo que Cristo está mandando fazer. A maneira que a águia teve para não escutar mais o barulho do esquilo foi o quê? Voltar para a sua posição. Ela subiu e foi embora. Não escutou mais. Não escutou mais. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Você escuta, mas não te atinge mais. Não toca mais em você. Se fala para lá, se fala para cá, se te critica, se te bajula, entendeu? Não te afeta, porque você subiu. Porém, veja você, quando temos pelo Espírito Santo o penhor de nossa herança, porque temos sido levantados acima das coisas do mundo, e nos conduzimos ao longo com o mundo, porém estamos acima do mundo. Ó, irmão Nevo, Deus seja misericordioso e conceda isso, e conceda com crase, e conceda para a igreja do Deus vivente isto. Você crê que faz parte desta igreja? Então,
isso é para você também. Agora, estamos esperando por essa ressurreição, a física. Bem, agora, entende vocês? Digam amém, o profeta pergunta. Vocês entenderam? Digam amém se vocês entendem o que eu quero dizer através da palavra penhor, redenção. Nós sabemos que temos passado da morte à vida, porque fomos levantados. Não nos levantamos a nós mesmos. Essa obra não é nossa. Não nos levantamos a nós mesmos, mas levantados acima das coisas do mundo, a tal ponto, quando você levantar das coisas do mundo, parágrafo 120. Segura agora aí, segura firme agora, que essa coisa dá turbulência. Aí, até agora falamos do novo nascimento, falamos do penhor do Espírito Santo, falamos que Deus existe, que Ele cuida de nós, tudo isso é bom. Falamos que Ele nos levantou, não foi nós, foi Ele que levantou. Passamos da morte para a vida. Nós não nos levantamos, é Ele que nos levanta, a tal ponto que amamos a todos. Essa é a chegada. Que amamos a todos, até os inimigos. Essa é a chegada. Está entendendo, irmãos? Por quê? Jesus disse: as obras que eu fiz, vós também as fareis. E Ele amou a todos. Se as pessoas amam a Jesus é outra coisa, mas Ele amou a todos. Se as pessoas nos amam é outra coisa, mas nós devemos amar a todos. E Deus nos ama e o sabemos, e vigiamos nossas vidas, e vemos que é o Espírito Santo, porque não nos importa mais as coisas do mundo. Não nos importa. Não nos importa mais as coisas do mundo, vê? Ali o tem. Enquanto você ama o mundo ou as coisas do mundo, então o amor de Deus ainda não está em você. Vê? Porém, desde que você está acima disso, então você sabe que Deus tem a herança. Vê? Você está em seu caminho para a plena redenção. Você crê nisso? Agora, isso não virá, você vê, até que primeiro tenhamos que ver a Jesus. Amém? Você crê nisto? Vamos colocar em pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça nesta hora. Senhor Jesus Cristo, entregamos essas palavras em tuas mãos, para que o Senhor possa operar na vida de cada um de nós. Conceda, Senhor Deus, essas bênçãos. Isto vem sobre nós. Alguém diz: olha, mas eu recebi a cura de Jesus. Sim, a cura divina você não precisa nem ser salvo. É só crer que Ele cura. Porque a cura divina é deixada para nós. A cura divina, as bênçãos de Deus é deixada para o trigo. Mas o joio está no meio, ele também se beneficia. Mas nós queremos a bênção do arrebatamento. As demais bênçãos, cremos nela, precisamos dela, mas temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Liberta-nos, Senhor, do mundo, das coisas do mundo que veio para destruir as pessoas. Livra-nos, Senhor Deus, de espíritos sedutores que veio para destruir as pessoas.
Ó Pai amado, perdoe os nossos pecados, nossas falhas, que possamos seguir ao Senhor Jesus. Aqueles que não são salvos ainda, ou melhor, que não tiveram a consciência da sua salvação, aqueles que ainda não foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa fazer isto, porque foi a primeira obra apostólica, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso lhe dá direito à comunhão, que vamos servir daqui a pouco, comer do pão, beber do vinho, lavar uns aos outros. Isto dá primeiramente, é o primeiro passo, arrependimento dos seus pecados, a obra apostólica, aceitando Jesus como seu Salvador e sendo batizados no nome dele. Isso coloca você na fila da comunhão. Pai bendito, estamos ainda numa atmosfera que erramos, que falhamos, mas o Senhor deixou o seu sangue no propiciatório para que possamos ser limpos. Recebemos o perdão, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ainda há oportunidade. A porta da graça está aberta. O sangue está no propiciatório. O que você precisa aceitar é a condição de Deus. Existe uma condição. Certa vez uma mulher perguntou para o irmão Brana, para mim não tem misericórdia mais? Ele falou, minha irmã, não pense nisso. Deus ainda tem a misericórdia, está estendida, só que nós temos que deixar. Não podemos seguir a Jesus com todas as coisas. Nós temos que deixar aquilo que está impedindo de você seguir a Ele, ter comunhão com Ele. Pai bendito, somos gratos por essas palavras. Cure cada pessoa enferma. Se você está enfermo nesta hora através da internet, creia nesta obra completa na sua vida. Ele não somente te salva, mas também te cura, te abençoa, te socorre, te anima, te dá o emprego que você precisa, ajuda você na sua família, no seu lar, na sua vida conjugal. Ele é tudo para nós. O que você precisa é seguir a este Jesus, segui-lo passo a passo. Senhor, conceda essas bênçãos. Em teu nome nós pedimos, Senhor. Vamos cantar seguindo a Jesus. É o 26. Seguindo a Jesus, passo a passo estou, a cada momento muito infeliz sou. Eu deixo o futuro pra Ele cuidar. Eu quero só hoje um passo andar. Estreito é o caminho, mas vem me guiar na sombra de Cristo. Não temo andar. Momentos e horas não vejo passar, pois quero só hoje passo andar. Senhor Jesus, o que o Senhor está pedindo é um passo só. Assim é que nós subimos, assim é que nós crescemos, de passo em passo. O que Cristo quer olhar para você e saber que cada passo que você está dando está indo na direção dele, e não para o mundo, mas na direção dele. É só isso que você tem que fazer. Um passo que você dá na direção dele,
Ele está dizendo: olha, ela está vindo na minha direção. Ele está vindo na minha direção. Isso que é conversão. Conversão é quando você vira as costas para o mundo e a frente para Deus. Mas quando você está com a frente para o mundo, você está com as costas para Deus. Então você está caminhando para o mundo. Mas se converta. Volte. Faça uma volta. Gire. Volte. 360 graus. Muda a sua direção. Dê um passo para Ele. E aquilo que você não der conta de fazer, Ele vai fazer. Amém? Estreito é o caminho, mas vem me guiar. A vida de Cristo. Momentos e horas não vejo passar, pois quero só hoje um passo andar. Você crê? Você que está doente, Ele é o curador. Dá só um passo para Ele. A saúde está um passo mais perto. Você que crê na solução dos seus problemas, Ele é a solução. Então, quando você dá um passo para Ele, você está próximo da solução. Um passo a mais próximo. Amém? Senhor Jesus, abençoe a comunhão que vai ser ministrada nesta hora. Abençoe cada vida, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Vamos ler 1 Coríntios